16. Coloque seu chefe em espera, disse o Flatline. Ele está chegando no Osaka Jimmy daquele navio lá em cima, o que está rodando o apoio para nós. Chamou o Haniwa. Eu sei, Casey disse distraído. Eu vi. Um losango de luz branca se encaixou no lugar na sua frente, tapando o ICE de Tissier Ashpool. Ele lhe mostrou o rosto calmo, perfeitamente concentrado e profundamente louco de Armitage, seus olhos vazios como botões. Armitage piscou e ficou encarando. Acho que o Intermute cuidou dos seus Turins, hein? Assim como cuidou dos meus, disse Casey. Armitage continuou encarando. Casey resistiu à necessidade súbita de desviar o olhar e abaixar a cabeça. Tudo bem aí, Armitage? Casey. E, por um instante, ele teve a impressão de que alguma coisa havia se mexido atrás daquele olhar azul fixo. Você viu o Intermute, não viu? Na matriz. Casey fez que sim com a cabeça. Uma câmera na face do seu Osaka no Marcus Garvey transmitiria o gesto para o monitor do Haniwa. Ele imaginou Malcolm ouvindo delírios em transe, incapaz de ouvir as vozes do Constructo ou de Armitage. Casey, e os seus olhos ficaram maiores. Armitage se inclinou na direção de seu computador. Quando você o vê, como ele é? Um Constructo Sinstin de alta resolução. Mas quem? Da última vez foi o finlandês. Antes disso, um capitão que eu... Mas o general Girling, não? General quem? O losango voltou a ficar branco. Rode isso outra vez e manda o Osaka procurar, ele disse ao Constructo. Flipou. A perspectiva o assustou. Molly estava agachado entre vigas de aço 20 metros acima de um chão amplo e manchado de concreto polido. O aposento era um hangar ou doca de serviço. Ele podia ver 3 espaçonaves, nenhuma delas maior do que o Garvey, e todas em diversos estágios de reparo. Vozes em japonês. Uma figura num macacão laranja saiu de dentro de um buraco no casco de um navio de construção em forma de bulbo e parou do lado de um dos bizarros braços antropomórficos movidos a pistão daquela coisa. O homem digitou alguma coisa num console portátil e coçou as costelas. Um robô vermelho em forma de carrinho apareceu rolando sobre pneus cinzentos de desenho animado. Casey piscou o chip dela. Ei, ela disse. Tô esperando um guia aqui. Ela voltou a se agachar, os braços e joelhos de seu traje moderno da cor da tinta azul acinzentada das vigas. Sua perna doía. Uma dor aguda agora. Eu deveria ter voltado ao Shin, murmurou. Alguma coisa veio surgindo das sombras, no nível do ombro esquerdo dela, fazendo um barulho bem baixinho de metal contra metal. Fez uma pausa. Balançou seu corpo esférico de um lado para outro sobre patas de aranha num arco alto. Disparou sobre uma rajada de microsegundo numa luz de laser difusa e congelou. Era um micro-robô Brown e Case já teve um do mesmo modelo. Um acessório sem o menor sentido que havia obtido como parte de um acordo de pacote como um receptador de hardware de Cleveland. Ele parecia um pernilongo preto fosco estilizado. Um LED vermelho começou a pulsar no equador da esfera. Estou ouvindo. Ela se levantou, jogando o peso do corpo sobre a perna esquerda, e viu o pequeno robô reverter o passo. Ele foi seguindo metodicamente de volta por seu vergalhão e penetrou na escuridão. Ela se virou e olhou para a área de serviço atrás. O homem de macacão laranja estava selando à frente de um traje de vácuo branco. Ela ouviu alinhar e fechar o capacete, pegar seu console e recuar de volta ao buraco no casco do navio em construção.
Um som agudo de motores e a coisa começou a desaparecer, deslizando suavemente num círculo de 10 metros de chão, que afundou em um brilho forte de lâmpadas de arcos voltaicos. O robô vermelho aguardava pacientemente à beira do buraco deixado pelo painel do elevador. Então, ela foi atrás do Brown, abrindo caminho por entre uma floresta de vigas de aço soldado. O Brown piscava seu LED constantemente, chamando-a. E aí, Casey? Você tá no Garvey com o Malcolm? Claro. E se plugou nisso daqui? Eu gosto, sabia? Como sempre falei comigo mesma, na minha cabeça, quando estou em alguma situação que parece roubada. Finjo que encontrei um amigo, alguém em quem posso confiar, e aí digo a ele que realmente penso, como me sinto, e finjo que eles estão me dizendo o que acham disso, e eu vou seguindo nessa linha. Ter você aqui dentro é mais ou menos isso. Aquela cena com o Ashpool. Ela mordiscou o lábio inferior, balançando ao redor de uma viga, sem tirar o robô de vista. Eu estava esperando alguma coisa, talvez um pouco menos maluca, sabia? Quero dizer, esses caras são todos loucos de pedra aqui, como se tivessem mensagens luminosas rabiscadas no interior das testas ou coisas do gênero. Não gosto da cara disso. Não gosto do cheiro disso. O robô estava subindo numa escada quase invisível de anéis de aço em forma de U, na direção de uma abertura escura e estreita. E aproveitando que estou no modo confessional, baby, tenho que admitir que talvez eu nunca tivesse esperado sair dessa de qualquer maneira. Já estou nessa maré de azar faz uma cara, e você é a única chance legal que surgiu desde que aceitei trabalhar para o Armitage. Ela olhou para o círculo preto. O LED do robô piscava, subindo. Mas não que você seja assim, o gostosão do pedaço. Ela sorriu, mas o sorriso sumiu rápido demais, e ela trincou os dentes com a dor lancinante na perna quando começou a subir. A escada continuou atravessando um tubo de metal tão estreito que seus ombros quase não passaram. Ela estava subindo para fora da gravidade, na direção do eixo sem peso. Seu chip pulsava a hora. 4 horas, 23 minutos e 4 segundos. Tinha sido um longo dia. A claridade do sensório dela cortou o efeito da beta-fenetilamina, mas Casey ainda conseguia sentir. Ele preferia a dor na perna. Casey, 000000000000000000000. Acho que é para você, ela disse, subindo mecanicamente. Os zeros piscaram em um estrobo novamente e uma mensagem apareceu de repente ali, no canto da visão dela, cortada pelo circuito do display. General Earling treinou corto pra Screaming Fists. Nossa. Fisteven deu seu rabo pro Pentágono o controle básico de MUTs. Nossa. MUT sob a Armitage e um construto de Girling. Caralho, que troço ruim de ler. MUT diz me falando de. Quer dizer que está surtando. Se cuida, Dixie. Bom, ela disse fazendo uma pausa, colocando todo o peso na perna direita. Acho que você também está com problemas. Ela olhou para baixo. Havia um círculo fraco de luz, menor que o círculo de bronze da chave chube que pendia entre seus seios. Ela olhou para cima. Nada. Ela acionou os amps com a língua e o tubo subiu, desaparecendo na perspectiva, e Brown seguindo seu caminho escada acima. Ninguém me falou dessa parte, ela disse. Casey se desconectou. Malcolm. Bom,
Seu chefe ficou estranho. O zionista estava vestindo um traje de vácuo sânio 20 anos mais velho do que o que Casey tinha alugado em Freeside. O capacete debaixo do braço e os dreadlocks ensacados numa redinha de crochê roxa de algodão. Seus olhos estavam quase fechados, efeito da ganja e da tensão. Ele fica ligando pra cá com Ornismon, mas essa guerra é da Babilônia. Malcolm balançou a cabeça. Aerol e eu falamos, e Aerol falou com Zion, fundadores de Cortar e Correr. Passou as costas de uma grande mão negra pela boca. Armitage? Case estremeceu quando a ressaca de beta-fenetilamina bateu com toda a sua identidade, sem o escudo da matriz ou da cistim. O cérebro não tem terminações nervosas, ele disse a si mesmo. Não pode se sentir tão mal. Como assim, meu camarada? Ele está te dando ordens? Como é que é? Bom, Armitage, ele me disse para traçar curso para a Finlândia, tá sabendo? Ele me disse que lá haverá esperança, tá sabendo? Apareceu na minha tela com a camisa toda cheia de sangue, irmão. E com cara de cachorro louco, falando de punhos, gritando em russo, e o sangue dos traidores ficará em nossas mãos. Ele voltou a balançar a cabeça, o bonezinho dos dreads balançando em 0G, apertando os lábios. Os fundadores dizem que a voz do Multi é profeta falso, com certeza. E a Herol e eu temos que abandonar o Marcus Garvey e voltar. Armitage estava ferido? Sangue? Não deu pra ver, tá sabendo? Mas sangue e doidão de pedra, Casey. Ok, disse Casey. E eu? Você vai voltar pra casa? E eu, Malcolm? Bom, disse Malcolm. Você vem comigo? A gente volta para Zion com o Aerol no Babylon Rocker. Deixe o Sr. Armitage falando com fita cassete fantasma. Um fantasma falando com outro. Casey olhou para trás. Seu traje alugado pendurado contra a rede onde ele o prendera, balançando na corrente de ar do velho filtro de ar russo. Fechou os olhos. Viu os saquinhos de toxinas se dissolvendo em suas artérias. Viu o mole subindo os infinitos anéis degraus de aço. Abriu os olhos. Sei lá, cara, ele disse com um gosto estranho na boca. Olhou para baixo, para sua mesa, para suas mãos. Sei lá. Ele voltou a olhar para trás. O rosto marrom estava calmo agora, concentrado. O queixo de Malcolm estava escondido pelo colarinho alto do capacete de seu velho traje azul. Ela está lá dentro, ele disse. Molly está dentro. Na Straylight, como eles chamam. Se existe Babilônia, cara, a Babilônia é ali. Se a gente deixar ela lá, ela não vai sair. Seja na navalha que anda ou não. Malcolm concordou com a cabeça e a redinha de dreads balançando atrás dele como um balão cativo de algodão com crochê. Ela é tua mulher, Casey? Não sei. Acho que não é mulher de ninguém. Deu de ombros. E voltou a encontrar seu ódio, concreto como uma lasca de rocha quente, embaixo de suas costelas. Que se foda, ele disse. Foda-se, Armitage. Foda-se o Intermute. E vai se foder você também. Daqui eu não saio. O sorriso de Malcolm se espraiou por seu rosto como se fosse um farol. Malcolm é um garoto rude, Casey. O Garvey é a nave de Malcolm. Sua mão enluvada deu um tapa no painel e o Dub Bass Heavy começou a pulsar nos alto-falantes do rebocador. Malcolm não vai fugir, não. Falo com o Aerol, com certeza o ponto de vista dele é igual. Casey ficou olhando. Não entendo vocês, ele disse. E eu é que não te entendo, mão, disse o Zionita, mexendo a cabeça com a batida do Dub. Mas a gente tem que seguir, pelo amor de já, cada um de nós. Casey se conectou e flipou para a matriz. Recebeu minha mensagem? Recebi. Ele viu que o programa chinês havia crescido. Delicados arcos de policromo mutante estavam se aproximando do ICE da TA.
Bom, o negócio tá ficando cabuloso, disse o Flatline. Seu chefe apagou o banco de dados daquele outro Osaka e quase levou o nosso junto. Mas seu amigão Intermute me deu uma força lá antes de tudo ficar escuro. A razão pela qual a Straylight não está exatamente cheia de TCRs e Ashpool saltantes é que a maioria está congelada. Existe uma firma de advocacia em Londres que tem procuração para cuidar das questões judiciais deles. Eles têm de saber que quem está acordado e exatamente quando. A metade estava roteando as transmissões de Londres para Straylight pelo Osaka no iate. Por acaso, eles sabem que o velho está morto. Quem sabe? A firma de advocacia e a ETA. Ele tinha um remoto médico plantado no externo. Não que o dardo da sua garota tivesse deixado muita coisa para uma equipe de ressuscitação trabalhar. Toxina Selfish. Mas o único TA acordado na Straylight nesse exato momento é Lady Third Jane Marie France. Existe um homem, 2 anos mais velho, na Austrália Negócios. Se você me perguntar, aposto que o Intermute encontrou um jeito de fazer com que esse negócio precise da atenção pessoal de 8 Jim. Mas ele está a caminho de casa, ou quase. Os advogados de Londres estimam sua chegada à Straylight para as 9 horas desta noite. Nós colocamos o vírus Quang no slot às 2 horas 32 minutos e 3 segundos. Agora são 4 horas 45 minutos e 20 segundos. A melhor estimativa para a penetração no núcleo da TA pelo Quang é 8 horas e 30 minutos. Um pentelésimo a mais ou menos. Acho que o Intermute tem alguma coisa rolando com essa Ter Jane. Ou ela é tão louca quanto o velho dela era. Mas o garoto lá de Melbourne já vai vir, sabendo o que está pegando. O sistema de segurança de Straylight está tentando entrar em alerta máximo, mas o Intermute está bloqueando. Não me pergunte como. Mas não conseguiu suplantar o programa básico de portão para colocar a Molly dentro. A Armitage tinha um registro de tudo isso no seu Osaka. Riviera deve ter passado um papo na Third Jane para ela fazer isso. Ela tem sido capaz de arrumar entradas e saídas há anos. Me parece que um dos principais problemas da TA é que todo chefão da família encheu os bancos de dados com todos os tipos de scans privados e exceções. É meio como se seu sistema imunológico desabasse em cima de você. Fresquinho para um vírus entrar. Parece bom para nós, assim que a gente passar por esse ICE. Ok, mas o Intermute disse que o exército, um losango branco, se encaixou em posição, preenchido por um close de olhos enlouquecidos. Case só conseguia olhar. O coronel Willie Corto, Forças Especiais, Força de Ataque Screaming Fist, havia encontrado o caminho de volta. A imagem era fraca, tremia, estava fora de foco. Corto estava utilizando o deck de navegação do Hanwha para se linkar com o Osaka do Marcus Garvey. Case, eu preciso dos relatórios de danos do Omaha Thunder. Espera, eu... Coronel? Mantenha o controle, garoto. Lembre-se do seu treinamento. Mas onde é que você estava, cara? Ele perguntou silenciosamente para os olhos angustiados. O Intermute havia construído uma coisa chamada Armitage dentro de uma fortaleza catatônica chamada Corto. Convencer a Corto de que o verdadeiro era a Armitage. E a Armitage havia saído andando, falando, tramando planos, negociando dados em trocas de capital, atuado como testa de ferro para o Intermute naquele quarto no Shiba Hilton. E agora, a Armitage havia desaparecido, soprado pelos ventos da loucura de Corto. Mas onde é que Corto estivera por todos aqueles anos? Caindo, queimado e cego de um céu siberiano. Casey, isso vai ser difícil para você aceitar, eu sei. Você é um oficial. O treinamento, eu entendo. Mas, Casey, Deus é testemunha do que estou dizendo. Nós fomos traídos. Lágrimas começaram a correr dos olhos azuis. Coronel, quem? Quem nos traiu? O general Girling, Case. Você deve conhecê-lo por um codinome. Você conhece o homem de quem estou falando? Sim,
disse Casey enquanto as lágrimas continuavam a correr. Acho que sei sim, senhor, ele acrescentou por impulso. Mas, senhor, coronel, o que exatamente devo fazer? Agora, quero dizer. Nosso dever nesse ponto, Casey, está em retirar, escapar, evasão. Podemos chegar à fronteira com a Finlândia amanhã, no fim da tarde. Voo baixo no piloto manual. Improviso, garoto. Mas isso é apenas o começo. Os olhos azuis quase se fecharam inteiramente sobre as bochechas bronzeadas. Só o começo. A traição vem do alto. Do alto. Ele recuou da câmara, revelando manchas escuras na camisa de sarja rasgada. O rosto de Armitage era uma máscara impassível, mas o de Corto era uma verdadeira máscara de um esquizoide. Uma doença marcada a fundo em músculos involuntários, distorcendo a cirurgia, cara. Coronel, estou ouvindo, cara. Escuta, coronel, ok? Eu quero que o senhor abra. Ah, merda. Como é o nome, Dix? Escotilha central, disse o Flatline. Abra a escotilha central. É só mandar seu console central ali abri-lo, certo? Vamos chegar até o senhor onde. Vamos chegar até onde o senhor está rapidinho, coronel. E aí a gente pode conversar sobre tirar o senhor daí. O losango desapareceu. Garoto, acho que agora eu não entendi nada do que rolou, disse o Flatline. As toxinas, disse Casey. As malditas toxinas do caralho. E se desconectou. Veneno? Malcolm olhava para trás pelo ombro azul arranhado de seu velho sânio, enquanto Casey pelejava para sair da rede G. E tirar essa coisa maldita de dentro de mim. Puxando o catéter texano. É como um veneno lento, e aquele babaca lá em cima sabe como anular isso. E agora ele está mais maluco que um rato na merda. Atrapalhou-se na frente do sânio vermelho, esquecendo-se de como destravar os fechos. O chefão te envenenou? Malcolm coçou o rosto. Eu tenho um kit médico aqui. Pelo amor de Deus, Malcolm. Me ajuda com essa porra de traje. O Zenita se impulsionou para fora do módulo de piloto cor-de-rosa. Calma, mão. Meça duas, corte uma. Foi o que o santo homem disse. A gente vai até lá. Havia ar na passagem corrugada que levava da escotilha de popa do Marcus Garvey até a escotilha central do iate chamado Haniwa, mas eles conservaram seus trajes selados. Malcolm executou a passagem com uma graça de bailarino, parando apenas para ajudar Casey, que havia começado a dar cambalhotas desajeitadas ao sair do Garvey. As laterais de plástico branco do tubo filtravam a luz do sol pura. Não havia sombras. A trava de escotilha do ar do Garvey era toda cheia de remendos, decorada com um leão de Zion escavado a laser. A escotilha central do Haniwa era cinza creme, sóbria e muito limpa. Cremosa, nua e sóbria. Malcolm inseriu a luva enluvada em uma reentrância estreita. Casey viu seus dedos se moverem. LEDs vermelhos se acenderam na reentrância, começando uma contagem regressiva de 50. Malcolm retirou a mão. Casey, que apoiava uma das luvas na escotilha, sentiu a vibração do mecanismo da trava atravessar seu traje e os ossos. O segmento circular do casco cinzento começou a recuar para a lateral do Haniwa. Malcolm agarrou a reentrância com uma das mãos e Casey com a outra. A trava os levou com ela. O Haniwa era um produto dos estaleiros Dornier Fujitsu, e seu interior espelhava uma filosofia de design semelhante àquela que havia produzido o Mercedes que os conduzira em Istambul. A estreita seção central tinha um revestimento imitando ébano envernizado, e o chão era de cerâmica italiana cinza. Casey sentiu como se estivesse invadindo o spa particular de um ricaço pelo banheiro. O iate, que havia sido montado em órbita, nunca fora projetado para a reentrada na atmosfera. Suas linhas suaves, em forma de vespa, eram assim para fins de estilo,
e tudo em seu interior havia sido calculado para reforçar a impressão geral de velocidade. Quando Malcolm tirou seu capacete amassado, Casey foi atrás. Ficaram ali parados na trava por alguns instantes, respirando um ar que tinha um cheiro sutil de pinho. Mas, por baixo desse aroma, um vestígio perturbador de cheiro de material de isolamento queimado. Malcolm farejou o ar. O problema aqui, irmão, o barco que tem esse cheiro. Uma porta almofadada de ultra camurça cinza escura voltou deslizando com suavidade para seu encaixe. Malcolm ganhou um impulso usando a parede de ébano e passou com habilidade pela abertura estreita, girando os ombros largos no último instante possível para conseguir passar. Casey foi atrás, desajeitado, uma mão atrás da outra num corrimão almofadado na altura da cintura. Tombadilho, disse Malcolm apontando para um corredor abaixo de paredes lisas de cor de creme. Lá. Ele avançou com facilidade, dando outro impulso com os pés sem fazer esforço. De algum lugar mais adiante, Casey reconheceu o ruído familiar de impressora funcionando. O som foi ficando mais alto à medida que ele seguia Malcolm por outra porta, até que chegaram a uma massa de formulário contínuo emaranhado. Casey arrancou um pedaço retorcido e deu uma olhada. 00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 0
zero, 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 zero. Crash de sistema? O Zenith apontou para a coluna de zeros. Não, respondeu Casey, agarrando o capacete antes que ele saísse flutuando. O Flatline disse que a Armitage limpou a memória do Osaka que tinha aqui. O cheiro é de limpeza com laser, sabe? O Zenith apoiou o pé na gaiola branca de um aparelho suíço de ginástica e disparou pelo labirinto flutuante de papel, afastando as folhas do rosto com as mãos. Case, irmão. O homem era baixo, japonês, e tinha a garganta amarrada nas costas de uma estreita cadeira articulada, o que parecia ser um fio fino de aço. O fio era invisível onde cruzava a espuma preta do encosto de cabeça e havia cortado até a laringe. Uma única esfera de sangue havia coagulado ali como uma estranha pedra preciosa, uma pérola vermelha escura. Casey reparou nos cabos improvisados de madeira que flutuavam de cada lado do garrote. Pareciam pedaços quebrados de um cabo de vassoura. Por quanto tempo ele ficou com isso guardado dentro dele? Casey perguntou para si mesmo em voz alta, lembrando da peregrinação pós-guerra de Corto. O chefe sabe pilotar nave, Casey? Talvez, ele foi das forças especiais. Bom, esse Japaboy não pilota mais. Duvido que eu mesmo pilotasse fácil essa aqui. Nave muito nova. Vamos procurar o tombadilho. Malcolm franziu a testa, girou no ar e voltou a usar os pés como uma alavanca. Casey seguiu até um espaço mais amplo, uma espécie de longe, rasgando e amassando um monte de formulários contínuo que ficava se enroscando nele quando passava. Ali também havia cadeiras articuladas, um móvel que lembrava um bar, e o Osaka. A impressora que continuava a cuspir sua fina língua de papel era uma unidade embutida na parede, um slot perfeito num painel polido à mão. Ele passou por cima de um círculo de cadeiras e alcançou a impressora, apertando um pino branco à esquerda do slot. O barulho parou. Virou-se e olhou para o Osaka. Seu painel frontal tinha sido perfurado pelo menos uma dezena de vezes. Os buracos eram pequenos círculos de bordas escuras. Esferas minúsculas de metal orbitavam o computador morto. Belo senso de orientação, ele disse para Malcolm. Tombadilho trancado, mão, disse Malcolm do outro lado do lounge. As luzes diminuíram de intensidade, aumentaram num surto e voltaram a diminuir. Casey arrancou o papel do slot. Mais zeros. O Intermute? Olhou ao redor do lounge bege marrom, o espaço repleto de arabescos formados pelas cubas de papel flutuante.
É você aí com as luzes, Wintermute? Um painel situado ao lado da cabeça de Maelcum deslizou para cima, revelando um pequeno monitor. Maelcum estremeceu de susto, limpou o suor da testa com uma espuma exposta num rasgão nas costas da luva e o virou para estudar o display. Tu lê japonês, mon? Casey podia ver os caracteres piscando rapidamente na tela. Não, disse Casey. Tombadilha é cápsula de fuga, bote salva-vidas. Isso aqui parece contagem regressiva. Feche o traje agora. Ele encaixou o anel do capacete e apertou os fechos. Como é que é? Ele está se mandando? Merda. Usando a parede para dar impulso, Casey disparou pelo papel emaranhado. A gente tem que abrir essa porta, cara. Mas Maelcum apenas ficava ali, batendo na lateral do capacete. Casey podia apenas ver os lábios dele se movendo através do Lexan. Viu uma gota de suor sair num arco da faixa trançada na redinha de algodão roxo que o Jonita usava para prender os dreadlocks. Maelcum arrancou o capacete das mãos de Casey e encaixou com suavidade e fechou as travas com as palmas da mão. À esquerda do visor, LEDs vermelhos se acenderam, confirmando que o anel do capacete tinha ficado bem fechado. Não sei japonês, Maelcum disse pelo transmissor do traje. Mas a contagem regressiva está errada. Apontou para uma linha específica da tela. Vedação não está intacta. Módulo tombadilho. Lançamento com porta aberta. Armitage. Case tentou socar a porta. A física de Zero G o jogou para trás em cima da massa de formulário contínuo. Corto, não faça isso. Vamos conversar. Vamos. Case. Na escuta, Case. A voz quase não lembrava mais a de Armitage. Tinha uma calma bizarra. Case parou de se debater. Seu capacete bateu na parede do fundo. Lamento, Case, mas tem que ser assim. Um de nós tem que sair daqui. Um de nós tem que testemunhar. Se todos cairmos, a história acaba aqui. Eu vou contar para todo mundo, Case. Eu vou contar toda a verdade. Sobre Girling e os outros. E eu vou conseguir, Case. Eu sei que eu vou conseguir. Chegar a Helsinki. Então, um silêncio súbito. Case sentiu esse silêncio invadindo seu capacete como se fosse uma espécie rara de gás. Mas é tão difícil, Case. Tão difícil, diabo. Eu estou cego. Corto, pare. Espere. Você está cego, cara. Você não pode voar. Você vai bater na merda das árvores. E estão tentando te pegar, Corto. Juro por Deus, foram eles que deixaram a escotilha aberta. Você vai morrer, não vai conseguir viver para contar o que quer que seja. E eu preciso da enzima. Do nome da enzima. A enzima, cara. Case estava gritando, a voz histérica. O feedback da microfonia gritava nos fones do capacete. Lembre-se do treinamento, Case. É tudo que podemos fazer. E então, o capacete foi tomado por sons balbuciantes confusos. Uma estática ensurdecedora, harmônicos que uivavam desde os tempos do Scream Fist. Alguns fragmentos de Rússia, uma voz estranha do meio oeste, muito jovem. Estamos caindo, repito. O Manhattan está caindo. Nós. Wintermute, gritou Casey. Não faça isso comigo. Lágrimas caíram de seus cílios e bateram no visor, formando pequenas gotas tremeluzentes de cristal. Então o Ranil oscilou uma única vez com um grande estrondo, estremecendo, como se algo gigantesco e maciço tivesse atingido seu casco. Case imaginou o salva-vidas sendo ejetado, impelido por travas explosivas, e um segundo furacão despedaçador de ar escapando, arrancando o louco coronel Corto do assento, de acordo com a reconstituição feita por Wintermute do minuto final do Scream Fist. Ele foi, Mon. Malcolm olhou para o monitor. Escotilha aberta. Mute deve ter dado o override na trava anti-injeção. Case tentou limpar as lágrimas de raiva dos olhos.
Seus dedos batiam contra o Lexan. O iate. Ele estava fechado hermeticamente, mas o chefão pegou o controle de ganchos com um tombadilho. O Marcus Garvey ainda está preso. Mas Case estava vendo a queda infinita de Armitage em volta de Freeside, através de um vácuo mais frio que as estepes. Por alguma razão, ele imaginou em seu Burberry escuro as ricas lapelas da capa de chuva espalhadas à sua volta como as asas de um imenso morcego.